Olá, vamos começar a falar sobre dor, buscando nesse momento inicial compreender a definição, discutir as classificações possíveis baseado no tempo e na fisiopatologia, tendo como base nesse primeiro momento de que a dor crônica pode ser a própria doença e não apenas um sintoma. Em 2020, a IASP redefiniu, na verdade, ela adicionou alguns componentes, alguns termos à definição de dor e classificou, qualificou nesse momento a dor de uma forma mais ampla, traduzindo-a como uma experiência pessoal influenciada por fatores biológicos, psicológicos e sociais. Então, ela é uma experiência sensorial e emocional associada ou semelhante àquela associada a um dano. Então, essa definição abre um espectro de interpretação do fenômeno dor de uma forma muito mais amplificada e multidimensional do que a definição anterior. E a gente estuda dor porque dor é um sintoma primário, responsável por 80% das consultas médicas realizadas por ano. É uma dimensão silenciosa de muitas doenças que matam, como as doenças cardiovasculares, as doenças oncológicas. Os analgésicos são extremamente prescritos e também utilizados sem prescrição, e apesar de tudo isso, da utilização inadequada, da superutilização, muitos pacientes ainda seguem sem alívio adequado. Quando a gente transforma o problema em números, a gente tem aí algum trabalho brasileiro que mostra aí, prevalências e incidências variadas em grandes capitais e grandes cidades do Brasil, variando aí em torno de 30% a 40%, desde cefaleia até a dor lombar, que são as dores mais comuns que a gente tem como dor crônica. E uma outra coisa importante que a gente precisa chamar a atenção é a inadequação do tratamento atual. A gente já sabe que é extremamente prevalente a questão da dor crônica, a gente já sabe que ela afeta uma parcela razoável da população e numa situação economicamente ativa, que preocupa mais ainda, né? E a gente tem aí resultados bem impactantes no que diz relação, no se relaciona ao tratamento, né? Com aí 40% dos pacientes relatando que sua dor não é bem controlada. Isso é muito impactante, gente. Então a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa conhecer melhor. Diante de um paciente com dor, a primeira coisa que a gente tem que fazer é caracterizar esse fenômeno. Né? Então, a dor é uma experiência sensorial, tá lá, né, colocada na definição, e como uma experiência eu preciso caracterizar essa experiência. Então, eu preciso localizar, né, aonde que essa dor, onde que o paciente sente essa dor mais fortemente. A gente pede, inclusive, para que ele aponte com o dedo, né? Se essa dor localiza-se somente num determinado ponto, se ela espalha, se ela irradia para outros lugares do corpo, se ela acompanha o trajeto de um nervo, né, um dermátomo. Então, é muito importante também que a gente tenha noção do que piora, do que melhora essa dor, né, do que desencadeia. Né? É uma dor contínua, é uma dor que é desencadeada por fenômenos específicos. Então a gente precisa ter isso muito bem caracterizado. E uma outra coisa também importante é a gente ter uma noção de se essa dor é parte de algo sistêmico ou se ela é um fenômeno isolado. Se existe sintoma associado, se eu tenho dor e febre, se eu tenho dor e diarreia, se eu tenho dor e falta de ar, né? Então, a caracterização dos sintomas associados também é muito importante. Além disso, a gente tem aí um outro parâmetro bem interessante, que é a questão da intensidade. Né? A intensidade de tudo aquilo que a gente conversou até agora é o mais subjetivo, porque cada indivíduo aprende a aplicação do termo através de experiências relacionadas a lesões prévias. Então, a gente precisa ter essa caracterização de uma forma ampla pelo próprio indivíduo, lógico, e quando chega na questão de intensidade, a gente tem algumas peculiaridades, porque a dor é um fenômeno subjetivo e ele é multidimensional. Ele sempre vai vir carregado, né, a partir de 3 dimensões. Uma dimensão que é sensitiva e discriminativa, que é essa que o paciente consegue localizar, dizer aonde é, onde começa, onde termina, para onde irradia,
né? Mas ela também vai estar relacionada com uma parte que é extremamente afetiva. Como é que essa dor me afeta? Como é que eu sinto? Como é que eu consigo comunicar essa dor, né? E mais ainda, motivacional também. E essas dimensões, elas não são só definidas do ponto de vista psicológico, fenomenológico, não. Elas são definidas a partir de estudos de ressonância magnética que identificaram áreas específicas do córtex e das regiões subcorticais que são responsáveis por essas dimensões da dor, né? Então a gente tem aí as várias dimensões. Então eu tenho um estímulo, né? Esse estímulo é um estímulo traumático, que pode ser uma cirurgia, que pode ser uma inflamação, que pode ser uma infecção. Esse estímulo vai promover, vai ativar, né, o sistema nervoso de forma a promover uma sensação que eu caracterizo a partir do momento que eu sinto, que eu percebo essa sensação, eu vou caracterizar como dor. Essa caracterização como dor vai estar relacionada com aqueles componentes, com aquelas dimensões afetivas, com aquelas dimensões motivacionais. Então, está relacionado com atitude, com emoções, com motivação. Tudo isso, gente, eu não consigo separar a minha forma de interpretar, né, e de dizer da minha dor sem contabilizar essa parte de atitudes. E ao mesmo tempo ainda também, toda a minha expectativa em relação àquela situação, aquele contexto em que eu estou vivendo no momento em que aquela dor foi gerada, né? Que tipo de atenção essa dor exibe na minha vida ainda, como é que eu percebo, como é que eu entendo, né, essa dor. Então a cognição é importante. Os valores, as diferenças de gêneros, as diferenças raciais, as diferenças sociais, todas essas questões, elas entram no momento em que o indivíduo fala, conversa, define a sua dor, ou é definido por ela. Que às vezes na dor crônica o indivíduo passa a ser definido pela própria dor, né? Então, algo que é tão complexo, que é tão multidimensional, será que a gente consegue avaliar independentemente, né, os componentes? Qual aspecto da dor eu vou considerar primeiramente, né? A intensidade ou os seus outros variados componentes? E o quanto que esses componentes hedônicos, né, esses componentes motivacionais, né, eles influenciam a própria percepção de intensidade. Então, são questões que a gente precisa ter na cabeça no momento em que a gente vai atender um paciente que tem dor, né? Então, os instrumentos, eles são instrumentos unidimensionais que avaliam única e exclusivamente a dimensão intensidade mesmo, do ponto de vista quantitativo, muito pouco quali, tá? E os multidimensionais que já abrangem, englobam esses componentes mais hedônicos, esses componentes mais das dimensões comportamentais, afetivas, né, das dimensões outras que não a meramente sensitivo discriminativo. Tá? Então, os unidimensionais têm ampla utilização clínica, tem coleta rápida, são não invasivos. É a escala visual numérica, que você pergunta para o paciente qual o nível de dor que ele tem, pede para ele dar uma nota para a dor, né? Enquanto que os instrumentos multidimensionais são questionários que consideram, além da intensidade propriamente dita, indicadores fisiológicos e comportamentais, né? Do ponto de vista de classificação, a gente pode classificar a dor, né, como aguda ou crônica. A dor crônica persiste passado o tempo normal de cura, né, e aí a gente tem que 3 meses é o corte. A partir de 3 meses eu considero como crônica, antes de 3 meses eu vou chamar de dor aguda. Do ponto de vista fisiológico, né, a gente, do ponto de vista nociceptivo, do ponto de vista de fenômeno fisiopatológico, a gente vai ter aí a dor caracterizada como dor nociceptiva ou dor fisiológica, aquela que acontece por ativação de receptores periféricos, que se acontecer em vísceras vai ser visceral, se acontecer em tecidos relacionados ao soma, né, músculo, tendão, cápsula, articulação, vai ser somática, né?
A dor fisiológica nociceptiva decorrente de ativação de nociceptores é essa que a gente tem descrita aí. Existe uma lesão, caso aí da osteoartrite, um modelo, né, de dor nociceptiva, existe uma lesão tecidual, né, essa lesão tecidual ativa os nociceptores. Na próxima aula a gente vai destrinchar, no próximo vídeo a gente vai destrinchar como que acontece essa ativação, como que essa transmissão é feita, como que acontece essa modulação no rosto caudal, né, mas esse é um modelo claro, clássico de dor nociceptiva. A dor neuropática, por sua vez, ela vai acontecer por lesão do sistema nervoso central ou periférica. E aí, no caso, por exemplo, de uma lesão, né, do nervo ulnar por conta de uma fratura. Esse é o modelo que a gente está expondo aí. A fratura da una, né, essa fratura da una, o nervo ulnar passa lá junto, né, próximo ao cotovelo. E aí você tem, a partir da fratura, uma lesão do nervo produzindo o que a gente chama de dor neuropática, né? Então, a lesão vai produzir a dor neuropática. Veja bem que os impulsos, né, são gerados dentro do próprio nervo ulnar comprometido pela lesão. Não existe ativação periférica dos nociceptores. Aqui na periferia, os nociceptores estão livres, né, não tem ativação dele, e a lesão é que faz com que você tenha o estímulo a partir do próprio nervo, né? Então, a gente tem a dor como um fenômeno agudo, né, como um sintoma de alguma alteração fisiológica na homeostase, e a gente pode ter a dor como doença, que ela é resultante de uma dor aguda que persiste após a cura, pode ser uma dor relacionada a uma doença crônica ou uma dor sem causa orgânica nenhuma. Seja qual for, né, o perfil do paciente, dentro dessas circunstâncias a gente vai ter aí a dor como sendo a própria doença. Em síntese, a gente tem isso, né? Se eu tiver lesão, eu vou ter dor aguda, cicatrização normal, alívio da dor. Eu posso ter cicatrização com sensibilização central e um padrão de persistência de dor crônica. Tá? Então, a gente finaliza esse vídeo nesse momento. Num próximo vídeo, a gente vai tecer maiores detalhes sobre como que esse mecanismo fisiopatológico de manutenção, né, do quadro de manutenção da dor pode originar a dor como a própria doença. E aí a gente deixa para vocês a mensagem do Albert Weissner, né, que a dor é o mais terrível castigo da humanidade, pior do que a morte, né? Se existe essa concepção entre as pessoas de uma maneira geral, aumenta muito a responsabilidade da gente, porque a gente tem possibilidade de aliviar esse terrível castigo.